Fica de pé em reverência à palavra, isso. Eu vou te pedir silêncio agora, vou pedir a você que, então, se concentre para poder entender a palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, tem 2 livros. Primeiro, eu peço que você abra no 2 Samuel, no capítulo 12 desse profeta Samuel, no capítulo 12. E aí você localiza o versículo de número 15 em diante. Glória a Deus. 2 Samuel tem 2 livros, tem o primeiro e o segundo. E aí no segundo você localiza o capítulo 12. E depois do capítulo 12, você localiza o versículo 15. Os que já acharam, digam amém. É louvar a Deus pela vida de cada um. A igreja tem um número muito bom de irmãos, né? A igreja está cheia, glória a Deus por isso. É sinal que tem gente que está com fome de Deus neste lugar. E está priorizando a oportunidade que Deus está lhe dando. Porque tem muitos que têm oportunidade e não estão nem aí. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia em que pedirão pão e não terá mais. Procurarão de norte a sul e não terá chance. Eu louvo a Deus porque você está aproveitando a chance que Deus está te dando. 15, leiamos. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. E então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuartes e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E ele disse: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Sente adorando ao Senhor. Queridos, eu trago esta palavra hoje ao nosso coração. Quero compartilhar com você esse texto sagrado da palavra do Senhor, pois estamos entrando em uma semana de oração e você precisa compreender, alguns modelos de oração, alguns propósitos de orações. E eu achei muito interessante esse texto, porque com esse texto, aprenda isso. Nós temos aqui um exemplo, muito racional de Davi com relação à oração. Não somente com relação à oração, mas com relação à postura de quem ora. Nós temos aqui um exemplo fantástico de Davi. Para quem não sabe, essa história aqui de Davi marcou a vida de Davi. Eu até tenho ousadia de dizer a você que eu entendo pela leitura das Santas Escrituras, pela história que a gente conhece de Davi, quando a gente estuda, lê a Bíblia, que foi a pior fase da vida de Davi, esse momento. Mas, no entanto, vamos aprender hoje com Davi, a sua postura, o seu raciocínio lógico, a sua conduta diante de uma situação tão adversa, e que ele orou, jejuou, mas que com muito raciocínio muito sadio. E é isso que nós temos que aprender hoje com essa ministração. Sabe o que é interessante?
que a Bíblia começa a falar de Davi no livro de Samuel, lá no capítulo 1 Samuel, começa a falar de Davi. E é interessante porque Davi, quando a gente vai estudar a história de Davi, a gente faz as leituras dos textos em que Davi está inserido, em que Davi então é mencionado, aprenda isso. Nós então aprendemos com as escrituras sagradas que Davi, ele nunca fez nada com interesse próprio. Eu estava meditando nesse texto, desde a sua mocidade, desde que Davi era pastor de ovelha, desde que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele nunca fez nada com interesse próprio. Davi, quando ele cuidava, a Bíblia diz que quando ele cuidava lá no campo das ovelhas do seu pai, o nome do seu pai era Jessé, a Bíblia diz que tem narrado nas escrituras que um certo dia apareceu um urso tentando devorar as ovelhas do seu pai. Então Davi, ele vai e luta com aquele urso, ele não permite que aquele urso então devore as ovelhas do seu pai. Você pode entender pelo texto que Davi, ele não está lutando com o urso para poder dizer ao seu velho pai Jessé do que ele é forte e do que ele é cuidadoso. Não, Davi está lutando, aleluia, não está com interesse próprio de se projetar diante do seu pai. Ele está lutando para ter cuidado com as coisas que eram do seu pai. Então ele não busca o interesse próprio. A Bíblia vai dizer também para a gente que depois aparece um leão tentando também devorar aquelas ovelhas, e a Bíblia diz que ele sai na mesma força, ele sai no mesmo empenho de proteger aquelas ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade. E a Bíblia diz então que ele vai e luta com aquele leão, e ele então luta e mata aquele leão. Por quê? Ele estava tendo cuidado com aquilo que estava sobre a sua responsabilidade. Então a gente percebe que Davi em nenhum momento ele quer se projetar, que Davi em nenhum momento ele tem interesse próprio. Então ter uma façanha dessa, de matar um leão, de matar um urso, para ter o seu nome projetado, aleluia, na história ou diante da casa do seu pai. Não, muito pelo contrário, ele faz aquela atitude de coragem, de ousadia, por dois motivos. Primeiro, ele temia o Senhor e sabia que Deus era com ele nas horas mais difíceis da vida dele. Segundo, ele tinha muito cuidado com aquilo que era dado para ele fazer. Então você percebe que não há nenhuma intenção de interesse próprio de Davi então se projetar, para poder ficar nos anais das Sagradas Escrituras ou da história de Israel. Davi, aqui o coração de Davi, ele não tem nenhuma presunção com relação a esse estrelato. Não, agora você sabe que é o melhor de tudo, porque Davi foi ensinado pelo seu pai, o velho Jessé, ensinou a eles as Sagradas Escrituras, e como ele conhecia as Sagradas Escrituras, ele então entendeu, aleluia, que Deus conhece as melhores intenções do coração dos homens. Então ele não precisa aqui se projetar. Isso é interessante, porque quando ele começa, a história dele, você vai ver que começa uma história de luta, começa uma história de adversidade, começa uma história que não é mole, não tem nada de fraqueza, mas no entanto, a gente tem essa percepção pelo texto sagrado, que Davi em nenhum momento ele busca holofotes para cima dele, ele busca, aleluia, os olhares para cima dele. Não, muito pelo contrário, ele não tem nenhuma pretensão. E sabe o que é interessante? Inclusive ontem, sexta-feira, aliás, nós ouvimos aqui uma pregação muito boa, do pastor Breno, falando acerca de Davi, dizendo que Davi tanto prova, eu vou provar para você isso que eu estou pregando, porque a Bíblia diz que quando então Saul, ele entra naquele período, de justiça de Deus sobre a sua vida, e que a Bíblia diz que ele era atormentado pelo espírito, e alguém então teve a percepção que quando se tocava, então Saul se acalmava. E aí, então o que aconteceu? Pastor Breno pregou aqui sexta-feira que Davi, ele não se apresenta, Davi não se projeta, muito pelo contrário, Davi é indicado, alguém fala sobre o seu nome. Por quê? Porque Davi, ele nunca teve esse desejo, ele nunca teve essa particularidade de querer se lançar. Não, muito pelo contrário. Queridos, eu tenho pregado isso aqui e eu vou pregar mais uma vez. A Bíblia mostra-nos que a melhor honra é aquela que vem de Deus.
A melhor honra é aquela quando Deus te tira lá do improvável, quando Deus te tira lá do meio da manada, da malhada, aleluia. Davi, aleluia, era o menor dos seus irmãos, glória a Deus. Quando o profeta Samuel chegou para ungir, olha, porque Deus disse: vai lá na casa de Jessé, que é dessa casa que eu vou tirar o rei. Você sabe que Davi era o menor, Davi não estava dentro da casa, Davi estava lá no campo tomando conta. Mas é assim que Deus faz, querido. Então a melhor honra que nós podemos ter não é a honra que o pastor dá, não é a honra que o liderado dá, não é a honra que a igreja está visualizando, alguém tentando se projetar, tem alguém tentando se lançar. Não, isso não é bom, porque esse tipo de honra é como a neve que sai pela manhã, mas que quando o sol aquece, logo ela se dissolve. Mas a honra que Deus dá, aleluia, é aquela que Deus então, aleluia, sustenta aquele que Ele tem levantado. Esse, aleluia, o Senhor garante. A melhor honra é que vem de Deus. Alguém se queixa, alguém se lamenta: o pastor não me vê, aleluia, o meu líder não me vê, aleluia, essa igreja não me vê, eu lavo a igreja, eu lavo o banheiro, eu tomo conta de tudo, ninguém me vê. Meu amado, deixa eu te dizer, aleluia, o pastor pode não te ver, a tua liderança pode não te ver, a igreja pode não te ver, mas Deus está te vendo. E um dia vai chegar em que Ele vai te honrar, aleluia, Ele vai tirar lá do meio. E aí sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar babando, porque vão dizer assim: aleluia, eu nunca imaginei que esse camarada pregava, eu nunca imaginei que esse tocava, eu nunca imaginei que esse aqui cantava. Sabe por quê? Porque é Deus quem vai te levantar e vai honrar a tua vida. O que mais se ouve? Lamento. O que mais se ouve é alguém tentando se projetar, alguém tentando holofote para si. Meu amado, eu vou te aconselhar nesta noite: não busca esse tipo de projeção, nunca busque sobre a tua vida esse tipo de projeção, de buscar os holofotes para cima de ti, querendo chamar a atenção, aleluia, de pastor, da igreja, de liderança. Não, ei, coloca-te no teu lugar de posição de Deus, coloca-te na humildade, coloca-te na humilhação, esperando o Senhor levantar a tua vida. Por quê, pastor? Porque quando Deus levanta é diferente. Quando Deus te busca, quando Deus te chama, é totalmente diferente, aleluia, de uma projeção que a gente muitas vezes no coração do homem é tendencioso, aleluia, a buscar para si, aleluia, status, plataforma, aleluia. Mas sabe que Deus gosta? Deus gosta do improvável. Deus gosta do improvável. Você sabe que quando Jesus veio, aleluia, Jesus só pegou gente, aleluia, lá da Galileia. Os 12 são toda a região da Galileia, ninguém era de Jerusalém. O Senhor foi buscar lá da região da Galileia, aleluia. Então, queridos, Davi aqui, a Bíblia mostra-nos, aleluia, que ele não tinha nenhuma projeção, e Deus então foi dando a ele graça. Deus então, aleluia. Você sabe o que é legal nessa história? Porque mostra-nos a Bíblia que o olhar de Deus está fito sobre aqueles que têm sinceridade de coração. Davi era sincero. E aí sabe o que acontece? Entre milhões de pessoas, os olhares de Deus estão sobre a vida de Davi. Dia e noite Deus está sobre a vida de Davi, os olhares de Deus. Por quê? Porque é uma sinceridade, e a sinceridade atrai os olhares de Deus. Você quer atração de Deus? Você quer, aleluia, holofote? Busca o holofote de Deus. Com o que, pastor? Como é que eu faço? Me ensina. Eu estou te ensinando nesta noite. Seja sincero diante de Deus, seja temente diante de Deus, seja obediente diante de Deus, e os olhos do Senhor serão sobre a tua vida. Davi fez isso. E você sabe que a Bíblia diz, aleluia, que Davi então foi indicado. Davi então, aleluia, foi apontado. Aleluia, o pastor Breno pregou sobre isso sexta-feira, dizendo: Davi não se projetou, dizendo: ei, é eu que vou. Não. Alguém disse: ei, lá o belemita, o filho de Jessé, ele tem essa habilidade. Alguém apontou, alguém testemunhou por ele. Alguém então dá testemunho por Davi. E Davi então é apontado e vai servir ao rei Saul. E aí sabe o que acontece? A história mostra-nos aqui, aleluia, que depois que Davi então ele assume esse lugar de arpista, né, tocando harpa lá, aleluia, no palácio de Saul. A Bíblia diz então que Saul faz aquilo que não agrada a Deus. Então Saul é destituído do trono. E quando ele é destituído, sabe o que Deus faz? Deus levanta Davi, o improvável.
Aí eu falo para você, você sabe de uma coisa? Davi nunca projetou no coração dele ser rei de Israel. Nunca havia esse desejo. Nunca houve cobiça pelo trono, nunca houve cobiça, nunca de Davi, porque Davi, tudo que fazia, ele não queria atenção para si, tudo que Davi fazia, ele não tinha nenhum interesse próprio, e isso agradava a Deus. E você sabe que Deus começou a fazer com Davi? Começou a erguer Davi. Deus começa então a levantar Davi. Você está vendo como Deus faz? Quando a gente se projeta, quando a gente tem interesse próprio, eu vou te dizer uma coisa, pode até ser levantado, mas não dura, pode até ser levantado, mas não resiste, pode até ser levantado, aleluia, mas não vai prevalecer. Por quê? Porque não foi Deus que levantou. Quando Deus levanta, Ele preserva. Então a Bíblia vai dizer para mim, para você, aleluia, que Deus então escolhe Davi para assumir o lugar de Saul. Olha só, que interessante isso. E a Bíblia diz então que, aleluia, Deus manda que Davi fosse ungido. Você conhece a história, eu preciso, aleluia, abreviar aqui esse detalhe. Por quê? Porque Davi enfrenta uma luta muito grande com Saul. Saul fica enciumado com Davi, tenta matar Davi. Davi, depois que ele é ungido, só para você ter uma ideia, diz a história que aproximadamente entre 6 e 7 anos é que ele assume depois que ele é ungido. Para você ver que a luta era tão grande de Davi, que depois que ele é ungido rei, ele não assume logo o trono, porque o Saul ainda fica persistindo, tentando matar, perseguindo Davi, e Davi tenta fugindo. E sabe o que é interessante? Você conhece muito bem essa história, em que então Davi tem a oportunidade de matar a Saul, mas ele não faz, temendo a Deus, dizendo: não, a unção de Deus está sobre a vida de Saul, a unção de rei foi feita. Então, depois que é ungido, a unção não sai mais, irmão, a pessoa morre com a unção, pode ir até para o inferno, aleluia, mas a unção ela não sai não, ouviu? Porque a unção de Deus é algo, aleluia, que não volta, aleluia. Crente que se desvia, que era ungido, ele está desviado com a unção de Deus, a unção não sai de sobre a pessoa. A Bíblia diz que Davi, né, ele então está ali e respeita, ele teme a unção de Deus que está sobre a vida de Saul, e ele não faz nada para Saul, até que ele assume. Deus então estabelece o reino. Deus disse: agora, Davi, chegou a hora. Por que eu estou pregando isso? Para que você entenda que para chegar lá no trono vai ter muita luta, vai ter muita guerra, vai ter muita oposição. Mas eu quero te dizer, se é Deus que está te levantando, você vai vencer todas as lutas, você vai vencer todos os obstáculos. Você sabe uma coisa? A Bíblia diz que Davi então é estabilizado. Deus estabiliza Saul, aliás, Davi no trono. Deus dá a Davi graça, Saul morre, Deus livra o Davi da mão de Saul, e Davi estabelece. E depois que Davi estabelece, sabe o que Deus faz? Olha o que Deus faz quando Deus levanta. Você está percebendo que no levantar de Deus da vida de Davi, não significa dizer que Davi não teve luta. Eu estou narrando para você justamente para que você compreenda. Foi Deus que levantou ele? Foi. Foi Deus que estava com ele? Foi. Deus que dava vitória a ele? Foi. Mas nem por isso Davi deixou de lutar a cada dia. Tem muito cristão, aleluia, que está entendendo diferente o seu chamado. Tem muito cristão que está entendendo diferente a sua fé, achando porque é cristão, está servindo a Deus, que não vai passar adversidade. Aí começa a se entristecer: ah, Deus não é comigo, Deus me abandonou. Amado, aleluia, Deus é contigo, Deus não te abandonou, o Senhor é que te chamou, mas as lutas são para serem vencidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos que se entristeceram, tem muitos que, aleluia, que desanimaram, porque a luta veio, e quando a luta veio, ele entendeu que não era para passar a luta. Ah, pastor, mas na igreja está muito difícil, pastor, aleluia, alguém não me deu a paz do Senhor. Eu entrei na igreja e eu fui buscar a paz, saudar com a paz do Senhor, nem isso me dera a paz do Senhor. E a pessoa se entende: meu amado irmão, se Deus que te chamou, o projeto de Deus de salvação na tua vida, aleluia, ele é completo. Você tem que entender, crescer, amadurecer. Você precisa dar frutos, fruto de pessoas salvas, fruto de pessoas que cresceu na fé, fruto de pessoas que entenderam o verdadeiro sentido do evangelho, que é de transformação, que é de resistência, que é de perseverança, que é de fé na presença do Senhor nosso Deus. E você sabe que a Bíblia diz para mim e para você, aleluia, que Davi
então foi estabelecido no trono. E depois que Davi foi estabelecido, mas eu estou repetindo para você, ele não deixou de não ter luta. Apesar do que Deus que botou ele no trono, mas Davi lutou, e muito. E a Bíblia diz então que depois que Davi está estabilizado no trono, olhe só isso. Depois que ele senta no trono, já se livrou de Saul, a Bíblia diz então que ele começou a conquistar território. A Bíblia diz que ele começou a sair para as guerras, ampliar o seu reino. Ei, Deus te chamou. Aprenda isso. Quando Deus te chamou, ainda que seja no ministério menor da casa, ainda seja com a função menor, mas Deus te chamou para conquista. Deus te chamou para ampliação. Aleluia. Esse trabalho precisa crescer. Ah, pastor, mas é muita luta. Trabalhar para Jesus, Deus o livre. Meu querido, Deus te chamou para que tu cresça, para que tu floresça, para que tu amplie a tenda. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi lutou. Ele começou então, agora está estabilizado. Ele começou a conquista territorial. A Bíblia diz então que ele começou a sair para as guerras, formou um grande exército, e neste exército ele saiu. Agora interessante, a conquista que Davi, ele tem as vitórias. Ele chega a dizer: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Ele não confiava na força do seu braço, ele não confiava no seu intelecto, na sua estratégia militar, no seu poderio bélico. Não, Caetano, o Davi, quando ele saía para a guerra, ele confiava no Senhor, seu Deus. Ele confiava no Deus que o chamou. Você confia no Deus que tem te chamado para esse ministério? Então entenda que essa luta não é para te vencer, meu irmão. Entenda que essa oposição não é para te parar. Entenda que essa oposição não é para esfriar a tua fé. Entenda que essa oposição não é para deixar você no dia do culto na tua casa, aleluia, vendo o Domingão do Hulk, não, aleluia. Essa oposição é para ser vencida no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi então, aleluia, ele começa as conquistas. Ele começa, aleluia, conquistando toda a terra. Saía para a batalha e Deus dava vitória. Saía para a batalha e Deus dava vitória. Só que infelizmente, amado, encerrando aqui, infelizmente, Davi comete um grande erro. Ele comete um pecado que foi um pecado, por isso que o texto que nós lemos, eu disse a você no início que eu entendo que foi a pior fase da vida de Davi, a pior coisa que aconteceu na vida de Davi. A Bíblia diz que ele saiu para a guerra, mandou o exército para a guerra contra os filhos de Amon, contra os amonitas. Enquanto eles foram para a guerra, a Bíblia diz aqui em Samuel que Davi subiu para o terraço, para o último andar da casa real, do palácio. Davi foi da tarde, a Bíblia ainda cita que era tarde, e ele olhando ali aquele lugar, lá de cima, seus olhos cobiçaram a mulher chamada Betseba. A Bíblia diz que ela banhava em algum lugar que era baixo, e ele, como tinha uma visão privilegiada de cima, ele então olhou, né, e cobiçou. E a Bíblia diz então que ele manda trazer aquela mulher. A mulher era casada. A mulher era esposa de um dos seus comandantes. E aí a Bíblia diz que o comandante, né, ele estava, Urias, né, ele estava no combate, estava na guerra, a sua esposa estava lá. E Davi então, a Bíblia diz que Davi manda trazê-la, e sabe o que acontece? Davi então adultera com ela. Davi possui aquela mulher que ele não tinha direito de possuir. Davi não tinha direito nenhum, ali ele não tem cuidado, ele não vigia. Deus estabeleceu ele, deu reinado para ele, deu casa para ele, deu tudo para ele, e ele não teve cuidado, ele não vigiou naquele momento. E então a Bíblia diz que ele possui aquela mulher dentro de um pecado que era um pecado mortal, o adultério. Sabe o que a Bíblia diz? Davi estava lá muito bem, aí Deus levanta um profeta. Diga comigo assim: Natã. Sabe por que eu pedi para você repetir? Porque esse profeta foi muito corajoso. Esse profeta foi, porque para ir na presença do rei não era assim não. Ah, mas foi Deus que mandou. Então vai lá que o rei matava. Mas sabe o que Natã faz? Natã sabiamente, aqui está um recado para os profetas aqui. Profeta, para entregar a mensagem tem que ter sabedoria. Ah, Deus me mandou, então fale com sabedoria, a mensagem vai ser bem aceita e você não vai receber retaliação. Tem profeta que tem o dom, tem a palavra, mas não está usando com sabedoria. Sabe o que a Bíblia diz? E Natã, muito esperto, muito sábio,
ele recebe a mensagem de Deus e vai lá na presença do rei, pede licença, e quando ele chega na presença do rei, para mostrar ao rei o seu erro, o seu pecado, porque é assim que Deus nos faz, ele mostra o erro, antes de punir, antes de sentenciar, ele mostra para que haja arrependimento nas nossas vidas. A Bíblia diz que Natã chega lá, e quando Natã chega lá, sabe o que a Bíblia diz? Que Natã chega e diz, conta uma história. Diga comigo uma história. Foi muito sábio ele. Ele não chegou assim, olha rei, isso, tu está no pecado. Não, o rei ia matar ele. Ele sabe disso. Apesar de que a mensagem era de Deus, mas o rei ia matar ele na espada. Aí ele chega e diz para o rei, rei, eu conheci 2 homens. Olha essa história, muito maravilhosa. O que foi, Natã? Tinha um rico, muito rico, e outro muito pobre. O rico tinha muitos gados, fazenda, tinha bois, cabra, tinha tudo. E o pobre só tinha uma ovelha, rei. Só uma. Aí sabe o que aconteceu, rei? Chegou um visitante, na casa deste homem rico, e o homem rico não quis tirar do seu rebanho uma ovelha para matar, para alimentar a visita. Sabe o que ele fez, rei? Ele pegou a ovelha do pobre, a única ovelha que tinha, ele mandou matar aquela ovelha para que pudesse então alimentar a visita, não quis tirar do seu rebanho. Aí nisso Davi começou a se enfurecer, a Bíblia diz, Davi começou a criar aquela revolta, aquela repúdia, dizendo assim, mas esse camarada, como é que esse camarada fazia? E o profeta foi contando. Aí o rei Davi disse, sabe, esse homem merece a morte, Davi disse. Aí o profeta Natã olha para ele e diz, Davi, rei, esse homem é tu. Ele usou uma parábola para chegar com a verdade. Aí o rei caiu em si. Aí a Bíblia diz que o rei diz, pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Davi cai em si. E ele cometeu algo tão grave, porque quando ele tem aquele ato com aquela mulher, quando ele adultera, a mulher engravida. Ela engravida. Betseba engravida de Davi. Você sabe de uma coisa? Davi fez algo pior ainda, que além de ter adulterado, ter engravidado Betseba, a Bíblia diz que ele manda matar Urias, o marido dela, estava lá no comando, lá na guerra. Ele manda uma carta, e sabe o que é pior? Eu estava lendo hoje, sabe quem leva a carta? O próprio Urias. Ele manda trazer Urias. Ei, traz lá da batalha, traga Urias, porque a intenção de Davi, olha como os pensamentos, Deus conhece os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Davi manda chamar Urias, traz Urias lá da frente da batalha, trouxeram Urias. Sabe qual era a intenção de Davi? Que Urias fosse para a sua casa, para poder então coabitar com a sua mulher, para dizer que o filho era dele. Está claro isso na Bíblia. Sabe que Deus, o rei disse, olha Urias, como é que está a batalha? Está boa, Joabe era o comandante. Como é que está Joabe? Está bem, meu rei. Então Urias, vai para a tua casa, vou te dar descanso. Que era justamente para que Urias fosse para a sua casa, e chegando na sua casa, automaticamente coabitaria com a sua esposa, e aí ia dizer, não, o filho não é meu, é dele. Mas você sabe que a Bíblia diz que Urias era tão fiel, que Urias não foi para a casa dele, ele ficou lá na porta do palácio. Aí chegaram com o rei e disseram, Urias não desceu para a casa dele, Urias está na frente do palácio, dormindo na porta. Aí o rei mandou chamar Urias, o que tu está fazendo? Falou, meu senhor, deixa eu te falar, viva o Senhor e viva a tua alma. A arca do Senhor está lá no campo de batalha. Joabe está comandando, os soldados todos estão lá, e eu, para minha casa dormir? Não, eu vou lutar. Olha, Davi em bronca agora. Plano de Davi, tudo por águas abaixo. Como Davi não encontrou outro meio para justificar o seu pecado, ou para se sair daquela situação que era uma situação muito complicada, então a Bíblia diz que ele fez uma carta para Joabe, dizendo, Joabe, eu quero que tu coloques Urias na frente de batalha, aonde a batalha estiver mais acirrada, coloca ele, para que ele, e tem mais, deixa ele só, que é para poder matar ele, porque ele queria se livrar daquele pecado. E a Bíblia diz que ele sela a carta, não podia abrir, ele dá na mão de Urias, o próprio Urias levou a carta, chegou lá, procurou Joabe, entregou a carta na mão de Joabe. Joabe, está aqui a carta do rei. Joabe olha, e aí a Bíblia diz que a batalha estava mais forte numa cidade lá, que era dos filhos de Amon. Aí a Bíblia diz que ele bota Urias na frente de batalha, e Urias morre, ele é morto ao fio da espada. Mas queridos, deixa eu te falar,
quando ele morre, a Bíblia diz que Davi, então, esperou passar o luto. Ele pega Betseba e fica como uma das suas mulheres, achando que estava tudo bem. Ela tem a criança nasce, já estava gestante. Depois que ela nasce, sabe o que a Bíblia diz, gente? Que o Senhor feriu a criança. É o texto que nós lemos. Feriu a criança adoeceu. Aí Davi então vai para o momento de oração. Por isso eu disse a você que nós íamos aprender com Davi, porque Davi teve um momento de oração e de posicionamento muito racional. A Bíblia diz que a criança adoeceu muito mal. E a Bíblia diz então que Davi foi orar. Orar e jejuar. A Bíblia diz que ele tirou suas roupas reais e vestiu-se de saco e cinza. Era um sinônimo de humilhação. O rei trocou a roupa, tirou a roupa, se despiu de si, vestiu sacos e cinza, que era uma forma de se humilhar diante de Deus, e ficou sem comer pão e sem beber água, orando ao Senhor pela vida da criança. A Bíblia diz que ele orou o primeiro dia, e todos os seus servos ficaram olhando a atitude de Davi em oração e jejum. Foram oferecer-lhe pão. Rei, come pão. Ele disse, não quer. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. 7 dias Davi orou e jejuou. A Bíblia diz que no 7º dia a criança morre. Deus não permitiu que aquela criança nascesse, que era uma criança, né, que estava vindo de uma forma muito pecaminosa. Todos nós nascemos do pecado, mas a astúcia de Davi, Deus não permitiu que aquela criança nascesse. Sabe o que aconteceu, gente? A Bíblia fala que quando a criança morre, aí Davi troca a roupa. A Bíblia diz aqui. A criança morreu, ninguém tinha coragem de dar notícia ao rei, mas Davi percebe que os seus servos estão cochichando, e aí ele pergunta, a criança é morta? E eles disseram, sim, meu senhor, a criança é morta. Davi levanta-se daquele lugar. A Bíblia diz que ele troca aquelas roupas, tira aquela roupa de saco e de cinza. Ele se unge, se prepara, se perfuma, troca, veste sua roupa real. Vai agora, ele pede pão, come. E aí ninguém entendeu nada. E agora, meu senhor, por que tu fazes isso? Por que agora que tu estás comendo? Quando a criança estava doente, nós te oferecemos, tu não quiseste. Agora que a criança morre, como se tu estivesse comemorando. Ele disse, não, isso aqui é algo racional. Aí Davi diz assim, enquanto ela era viva, mesmo que doente, mal, eu orava ao Senhor pedindo misericórdia por ela. Mas agora a criança é morta e nunca mais ela vai voltar. Então por que eu vou orar e jejuar por ela? Não, sabe o que isso significa para nós, queridos? Que muitos de nós às vezes estamos presos, presos nas coisas passadas. Coisas que você orou, aleluia, aleluia, você orou e não precisa mais orar pelaquilo, você fica preso naquele passado. Mas a Bíblia diz que Davi racionalmente, ele entendeu, enquanto a criança é viva, eu quero te dizer nesta noite, enquanto há esperança para ti, ora ao Senhor. Enquanto a esperança para o teu filho, apresenta ele em oração. Para o teu esposo, para a tua casa. Enquanto essa porta não se abriu, você está vivo, a porta está fechada, continua orando e jejuando por essa porta. Enquanto a criança vivia, Davi orava, Davi jejuava, Davi consagrava. Mas depois que a criança morreu, ou seja, agora não tem mais o que fazer. E aí o que acontece? Davi não ficou se lamentando, Davi não ficou preso àquilo, Davi seguiu a vida dele. Ei, muitos de nós precisamos dar continuidade na nossa vida. Coisas que ficaram no passado, aleluia, você não pode ficar preso nisso, meu irmão, porque isso vai acabar com a tua vida espiritual, isso vai acabar com o teu ministério. Você fica preso nas coisas passadas, não, aleluia, o Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Precisamos nos libertar das coisas passadas. Ei, a cada dia Deus tem algo novo para nós. Ficar preso, se Davi tivesse ficado preso no passado, na vida daquela criança, Davi não teria a metade da história que ele tem hoje na Bíblia. Mas por que Davi foi vitorioso? Porque ele racionalmente disse, enquanto a criança era viva, eu orava. Enquanto tem vida, enquanto você está percebendo que tem aquela coisa óbvia, não, Deus pode fazer, continue orando, continue apresentando ao Senhor. Agora, quando morrer, aí não tem mais jeito, ou seja, levante-se, troque a roupa e siga a sua vida em nome do Senhor. Fica de pé comigo nesta noite.